quem vai dar os avisos? Aí eu apontei para ele, né? O pastor André. Eu falei, mas eu sou o pastor André. Ele é o Davi. E muita gente assim, interessante, né? Mas não tem nada a ver. Um é alto, o outro é gordo, né? Um tem cavanhaque, o outro não tem. Um tá careca, o outro tá ficando. Então, tem essa dinâmica aí. Mas é muito interessante como a gente soube que o Samir teve essa piora. Graças a Deus, o Samir está bem. Ainda precisa ser alvo da nossa oração, pastor Samir. Mas quando eu soube que o Samir não ia pregar, o Samir falou, André, prega você de manhã. Eu falei, já vou pregar de noite. Aí eu falei, sugiro o Davi, porque ele vai falar um pouco para a família, para os pais, para as crianças. E crianças, podem sair com o pastor Davi, as crianças que vão para o culto na sua linguagem, culto infantil. Também vai ser uma bênção. E aí, quando o Samir fez contato com o Davi, eu não imaginava que ele fosse pregar em Marcos capítulo 10, como foi hoje de manhã. Mas são tópicos, apesar do texto ser o mesmo, são tópicos, vai ser um exercício muito interessante de ouvir duas pregações sobre o mesmo texto no mesmo dia, em tópicos diferentes. Porque o Davi fez uma aplicação hoje de manhã sobre a família. E hoje eu quero falar-lhes a respeito do coração, a respeito das nossas questões de afetividade mais íntimas. Onde está o nosso coração? Jesus faz essa pergunta para as pessoas no Sermão do Monte. Onde que está o coração de vocês? Porque onde estiver o tesouro, ali também vai estar o coração de vocês. E a nossa pergunta em cima desse texto, desse encontro com um jovem rico e com o Senhor Jesus deve ser esta. E eu não me envergonho, porque hoje de manhã eu falei para o Davi, se o Senhor, durante o dia de domingo hoje, não me der outra mensagem, eu vou pregar sobre isso, que estudei bastante. Até minha esposa disse, está estudando demais, precisa estudar tanto. E aí foi muito interessante que Deus não me deu nada, eu vou pregar sobre o que Ele me deu durante a semana. E queria falar sobre isso, sobre os nossos afetos, sobre aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Porque a gente pode saber muito de teologia, a gente pode saber muito sobre as doutrinas, nós podemos ser bons batistas, bons cristãos, homens e mulheres de respeito, mas se o nosso coração estiver inclinado para o lugar errado, é provável que nós não experimentemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. A nossa fé não pode se firmar em experiências passadas. É por isso que quando a gente abre a Bíblia, seja eu, o pastor Alcenir, o pastor Davi, o pastor Samir, o pastor Israel, o pastor José Maurício, o pastor Roberto, o pastor Marcos, quando cada um de nós abre a Bíblia, não é que Deus vai revelar algo de novo. A revelação já se deu aqui. Do Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia foi revelada e dada, inspirada pelo Espírito Santo. O que Deus faz hoje é iluminar o nosso coração para que nós, como mulheres e homens de fé, possamos ler esse texto e aplicá-lo à nossa realidade, aplicá-lo à nossa vida e na força do Espírito Santo possamos viver além do domingo, tendo experiências com Deus na sua palavra, ouvindo a sua voz, além desse momento em que estamos aqui, nesse conforto, ar-condicionado ligado, todos aqui bem vestidos, porque Deus deu essa inspiração a Davi, a Pedro, a Tiago menor, a Moisés, para que eles escrevessem. E essa inspiração acabou. Não existe mais um autor inspirado. Eu não posso escrever um 67º livro da Bíblia e tentar colocá-lo depois de Apocalipse, porque a inspiração terminou com o Apocalipse no 1º século depois de Cristo. Mas o que nós podemos fazer aqui hoje é pedir, Senhor, vem e não nos inspire para escrever algo de novo, ilumina o nosso coração de forma que nós possamos experimentar a realidade daquilo que o texto que o Senhor já inspirou teus servos e servas para que nós possamos receber do Senhor. E eu creio que essa é a beleza do estudo bíblico, da pregação da Bíblia, do momento em que você abre no seu tempo devocional em casa a sua Bíblia e pede, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero entender o que o Senhor está falando.
além das características dos estudos teológicos, de entrar ali nos meandros da Bíblia, eu quero ter uma experiência contigo, enquanto eu leio o texto bíblico, e que o Senhor me fale ao coração. E aí o Senhor ilumina o nosso coração, a nossa mente, a nossa capacidade de discernimento, e nós podemos ter esse encontro. É por isso que hoje de manhã se abriu Marcos 10, e nós fomos muito abençoados por uma mensagem muito maneira que o Davi nos pregou nessa manhã. Resgate essa mensagem, foi no culto das 9, e hoje nós vamos abrir Marcos 10, mesmo texto, versículos 17 a 23, e vamos ler sobre o encontro de Jesus com esse rapaz, com esse homem rico, um homem de posses. Nós sabemos que esse homem é rico no final do texto, mas também lendo os correlatos apócrifos de Lucas e Mateus, porque Mateus capítulo 19 e Lucas capítulo 18 nos narram esse mesmo encontro. Sabemos que é um jovem dos principais da Judéia, e nós reconhecemos aqui nesse texto algumas coisas que somente Marcos que se chamava de fato João Marcos, observa, porque João Marcos não estava ali no momento do encontro com Jesus. Nós fomos lembrados aqui, numa vibezona que teve aí do Brenha, na segunda-feira, uma vibe, né, que é quase um culto assim de domingo, tem muita gente, e nessa vibe a gente foi lembrado que o livro de Marcos, eu aprendi com esses adolescentes, que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é uma narrativa que Pedro confere a São Marcos. Então tudo que está escrito aqui é Pedro contando a história e Marcos registrando no pergaminho. Então a visão que Marcos nos dá é provavelmente a visão que Pedro teve daquilo que está acontecendo. E aqui nós vemos o encontro de Jesus com esse jovem rico, o jovem que era um dos principais entre os judeus. Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O rapaz declarou assim: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e segue-me. Diante disso, ele ficou abatido. Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, pelo tempo de renovação, da aliança, da promessa, nesse dia em que passamos juntos, igreja tua reunida, para ouvir a tua voz. Ainda agora, nessa última celebração do dia, te pedimos que o Senhor fale a mim, que o Senhor fale ao meu irmão, à minha irmã, àqueles que estão online, presencial ou virtualmente, ou que escutarão essa mensagem em outro momento. Senhor, nós te imploramos que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, de forma que essa mensagem para nós seja transformadora. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, em quem cremos, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Jesus é a palavra de Deus. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a glória de Jesus como a glória do unigênito do Pai. Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte de águas vivas. Jesus é o firme fundamento sobre o qual a nossa fé está firmada. Jesus é a pedra angular
Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Jesus é o cavaleiro no cavalo branco. Jesus é aquele que tem uma capa manchada com sangue. Jesus é a luminosa e bela estrela da manhã. Jesus é a promessa desde os antigos. Jesus é quem veio nos encontrar. Jesus, sendo alto e sublime, tendo toda a glória do universo, se diminui, se encapsula e se torna homem. Como eu e você somos homem e mulher, feitos de carne e osso, Jesus se torna como um de nós, sente nossas dores. E Jesus não é apenas isso, mas como começamos, Jesus é a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus se renova a cada dia, porque a forma pela qual nós lemos a Bíblia precisa ser a ótica de Jesus. Não há outra fonte de interpretação, nem as doutrinas batistas, nem as doutrinas católicas, nem os concílios antigos, mas a nossa chave hermenêutica, a nossa ótica pela qual nós lemos a Bíblia precisa ser a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus. E se nós não lemos a Bíblia por meio de Jesus, nós nos enganaremos. Então Jesus precisa entrar na jogada quando nós estamos lendo a Bíblia. E aqui nós temos o encontro do Senhor Jesus com esse homem que corre até ele, apressa-se. O texto nos narra desde o início do capítulo 10 que Jesus estava andando rumo à Judéia, destino Jerusalém. E nessa caminhada para Jerusalém, ele vai dizendo várias vezes aos seus discípulos: o Filho do Homem deve padecer, deve morrer, entregará a sua vida, será açoitado, cuspido, negado, aprisionado, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. E ele vai dizendo isso para os seus discípulos, os discípulos ficam um pouco assustados. Jesus vai fazendo isso no caminho para Jerusalém. É por isso que os seguidores de Jesus são os homens do caminho, porque eles estavam caminhando com Jesus. Jesus então morre naquela Páscoa, ressuscita no domingo pela madrugada, ascende aos céus, e aqueles homens continuam sendo os homens do caminho. Jesus havia dito a eles em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus. É Jesus que está aqui agora andando destino Jerusalém, sabendo para onde ele ia, sabendo que ele deveria sofrer, mas ele não negou a sua humanidade e ele não abdicou da sua divindade, para que em Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, pudéssemos encontrar a verdadeira salvação. E não são as nossas doutrinas, não é a nossa capacidade humana, não é a nossa inteligência, não é o nosso discernimento, não é ser um bom batista, ser um bom cristão que nos salva. O que nos salva é Jesus Cristo, nosso Senhor, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador entre nós e Deus, e é por meio dele que nós precisamos ler a palavra. Se ele é o mediador entre Deus e nós podemos orar em nome de Jesus, nós vamos ouvir a palavra de Deus por meio de Jesus. É em Cristo que nós entendemos a palavra de Deus. E é Ele que nos dá a iluminação, a mim, ao Davi, a qualquer outro pregador, para entendermos a palavra que Ele revelou. Jesus então se encontra com esse homem no caminho para Jerusalém. E esse homem, interessante, que sendo rico se põe de joelhos, diz o versículo de número 17. Ele se ajoelha diante de Jesus como sinal de reverência. Hoje de manhã o pastor Davi nos disse que Jesus era conhecido como um rabi, como um rabino. E não era usual que um homem se colocasse de joelhos diante de um rabi. No karatê e no judô, o mestre se chama sensei. Aqui, na palavra de Deus, na cultura judaica antiga, o mestre se chamava rabino, rabi. E Jesus, então, visto por aquele homem como um mero rabi, como apenas um sábio, aquele homem não havia discernido quem fosse Jesus, ele apenas se coloca de joelhos e ele faz alguns elogios para Jesus. E é muito relevante a gente perceber que Jesus não se deixa impressionar por esses elogios. Diz
o homem que se colocou de joelhos diante dele perguntou: bom mestre. Ele chama Jesus de bom. Ele chama Jesus de alguém que estava acima da nossa vida média, assim. Ele estava acima da mediocridade de um pregador. Jesus não, ele era um bom. Ele era um homem excelente. E essa era a visão que esse jovem rico tem de Jesus. Apenas um rabino, apenas um rabi, muito bom. Um sensei, um cara que já passou da faixa preta e tem algo para me ensinar. E eu quero ouvir desse Jesus o que ele tem para me dizer. Mas nada além disso. E não por outro motivo, mas por causa dessa visão limitada do jovem rico, é que Jesus pergunta: você me chama de bom por quê? Porque se você me chama de bom pela compreensão de quem eu sou Deus encarnado, ok. Porque o único que pode dizer assim, esse é bom, em relação a alguém, é Deus. Se você reconhece que eu sou Deus, ok. Mas se você me vê apenas como um sábio, como alguém muito inteligente, e Jesus de fato foi o homem mais inteligente da história, não tenha dúvida disso, meu irmão. Senão nós vamos ver Jesus apenas como esse poder espiritual que habitou aqui nessa terra, veio para nos salvar, e nós temos esse poder, essa energia cósmica, mas que não é dotada de inteligência. Pelo contrário, um dos autores que eu mais gosto chama Dallas Willard. Ele é um pensador, filósofo norte-americano, já falecido, e ele nos traz essa ideia: se nós olhamos para Jesus e não percebemos nele a inteligência superior de toda a humanidade, nós não compreendemos de fato quem é Jesus. Jesus não é apenas um homem bom, ele é a excelência de toda a inteligência, ele é Deus encarnado. Por que me chamas bom? Perguntou Jesus. Só Deus é bom. Só Deus é bom. E aquele homem não havia compreendido quem era Jesus, que Jesus era Deus. E eu lembro, quando a gente fala de algo bom em relação à riqueza, esse era um jovem rico, do texto de Isaías 55. Quando Deus, o próprio Deus, fala assim: venham todos, venham à mesa. Venham e eu darei para vocês de graça vinho e leite. Isaías 55:1. Por que vocês estão gastando o dinheiro de vocês naquilo que não alimenta? Por que vocês estão se esforçando por uma coisa que não pode dar sustância para a alma de vocês? Venham e eu lhes darei aquilo que é bom. Deus quer nos dar aquilo que é bom, porque Ele é a fonte de toda a bondade. E Jesus pergunta: por que você me chama bom? Somente Deus é bom. Jesus não se deixa impressionar pelos elogios de quem não entendeu quem Ele é. O que a gente tira daqui? Tem muita gente que entende Jesus como um mestre, o homem mais sábio, o homem que tem muitas coisas para nos ensinar, um ser iluminado, mas que não entendeu que Jesus Cristo é o homem mais inteligente de toda a terra e é o Filho de Deus que veio se sacrificar por nós, muito mais do que um homem sábio. Jesus é Deus encarnado, Deus presente na nossa história, Deus que quer nos dar a mão, Deus que nos chama para a sua mesa e diz: eu tenho algo de bom para lhe dar. Aí ele pergunta assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando a gente fala de vida eterna hoje em dia, a gente pensa muito no caráter assim, céu e inferno. A gente só pensa nisso. O que eu vou fazer para ir para o céu ao invés de ir para o inferno? É isso que vem na mente da pessoa. Mas aqui esse homem não tinha essa concepção cristã de céu e inferno. Ele tinha uma concepção da obra que Deus havia iniciado com Moisés e que a vida eterna significaria a vida daqueles que iriam reinar com Deus, julgar as nações, viver uma vida próspera. Porque veja, Jesus, eu já sou um homem rico, eu já tenho tudo que eu preciso para viver, eu já experimento os prazeres que eu tenho, eu já cumpro as ordenanças. O que eu tenho que fazer ainda mais para viver essa vida próspera, essa vida com um propósito completo de existência? E que não tinha a ver com condenação ou prazer eterno, mas tinha a ver com uma vida aqui na terra.
que devo eu fazer? Eu fiquei intrigado com essa expressão. Que a gente sempre quer alguma coisa para fazer. O que eu tenho que fazer, Deus? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? O que eu tenho que fazer para ser mais feliz? O que eu preciso fazer? E a gente está perguntando o que nós precisamos fazer, quando em relação à nossa eternidade, Deus está falando, eu já fiz tudo por você. Enviei a Jesus Cristo, coloque sua fé nele, porque hoje você não vai ter que lutar. Essa batalha já é minha, ela já está ganha. Jesus Cristo é a nossa vitória. Essa não é uma batalha que nós precisamos lutar. Deus já fez tudo. E nós precisamos apenas aceitar, receber. A gente tem uma dificuldade de aceitar as coisas. Receber. Porque a gente se sente diminuído. E de fato, na salvação é isso. Ou a gente se sente diminuído, e humilhado, e humilde diante de Deus. Ou nós ainda não recebemos a salvação. Porque nós estamos tão cheios de nós mesmos que vamos fazer como esse jovem rico. Senhor, o que eu tenho que fazer aí? O que mais que eu preciso fazer? Já compro todas as ordenanças. Já entendi a doutrina aí dos judeus. Não xingo ninguém, não roubo. Honro meu pai e minha mãe desde a minha adolescência, diz o texto. O que mais que eu preciso fazer? E nós gostamos disso, né? Parece-me que Jesus veio, e ele diz isso no Sermão do Monte, eu não vim para abolir a lei, nenhum pingo do I ou do J da lei vai cair, mas eu vim para dar para vocês uma outra visão da lei. E Jeremias 31 nos diz que a lei que o Senhor nos daria, ela não seria uma lei escrita em tábuas de pedra ou no pergaminho, mas seria uma lei escrita no nosso coração, porque Deus nos daria um novo coração, não de pedra, mas um coração de carne, para que nós pudéssemos viver para Ele. E o fato é que nós abandonamos a velha lei dos judeus. Hoje a gente come carne de porco. Hoje as mulheres vêm à igreja e não precisam cobrir mais a cabeça. Hoje nós não guardamos mais o sábado. Mas parece que na nossa espiritualidade, na nossa expressão religiosa, nós adotemos outras novas leis. E esse homem aqui estava perguntando, o que mais na lei eu tenho que fazer? E eu lembro que no momento da adoração, quando eu era pequeno, tinha os diáconos na igreja, né? E os diáconos diziam assim, não pode correr, porque aqui é um lugar santo. Essa é a lei. E Jesus diz, deixem as crianças vir a mim, do jeito que elas são. Eu imagino que as crianças lá da Palestina fossem muito parecidas com as crianças da Palestina dos dias de hoje. Machucadas, remelentas, com suas lágrimas, subnutridas. Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, porque delas é o reino de Deus. E para a gente entrar no reino de Deus, tem que se tornar como criança. Criança não entende de lei. Criança entende de sentimento, de coração. Criança sente. Criança é humilde. Criança é ensinável. Criança é educável. Criança é moldável. E Deus está dizendo, sejam humildes como as crianças. E aqui esse homem pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, como era o seu jeito, ele responde com uma pergunta, você conhece os mandamentos? Conheço. Conhece os mandamentos? Não adulterarás, não vai prestar falso testemunho, não vai mentir para ninguém, vai honrar o seu pai e a sua mãe. Mas nós queremos, são leis, né? Porque fica mais fácil seguir leis do que ter um relacionamento. Veja que Deus não está nos chamando para seguir leis. Quando Jesus prega o sermão no monte, ele diz assim, olha, foi dito a vocês, não adulterarás, mas quem olhar para um homem, para uma mulher, com um olhar impuro, já adulterou dentro do coração. Jesus não estava falando de uma nova lei. Ele não estava dizendo, olha, antes você não podia era deitar com a mulher que não fosse a sua, com o homem, marido que não fosse o seu. E agora você não pode nem olhar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, a questão aqui é uma questão do coração. Porque você acha que só adulterou quando deitou. Mas no momento que você tem o desejo impuro,
Isso revela o quanto o seu coração está afastado de Deus. E ainda que você não deite com essa mulher, com esse homem, que não é seu marido, e você olhe, cobice, deseje, aí já está a raiz do pecado. A questão não é mais uma lei, eu preciso de uma lei para seguir. A questão é que a lei deve ser inscrita dentro do coração. Qual era o problema desse homem? O problema desse homem é que ele sabia fazer muita coisa. Só que o coração dele estava longe de Jesus. Porque ele sabia que ele não devia adulterar, e provavelmente ele não tivesse adulterado até então. Ele sabia que ele não deveria mentir, e ele não era um mentiroso. Ele disse, desde a minha adolescência tenho seguido essas coisas. Provavelmente ele estava exagerando um pouquinho, porque ninguém pode passar desde a adolescência até a sua juventude adulta sem pisar na bola pelo menos uma vez. Mas a questão aqui é, ele era um cumpridor de mandamentos, mas ele não tinha um relacionamento com o Senhor. E nós corremos esse risco. Nós corremos o risco de sermos meros cumpridores de ordenanças religiosas. Infelizmente, o nosso coração pode estar muito longe de Deus, ainda que o nosso corpo presentemente esteja aqui domingo após domingo. E a gente ora, como aquele fariseu que Jesus conta na sua parábola, do fariseu e publicano. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esses pecadores. Obrigado, Senhor, porque eu dou o dízimo do endro, da hortelã, dou o dízimo de tudo. Obrigado, Senhor, porque eu honro meu pai e minha mãe. Obrigado, Senhor, porque eu sou assim, assado. Obrigado, porque eu não sou, principalmente, como aquele cobrador de impostos ali, pecador. Obrigado. E ele foi para casa. E o publicano, cobrador de impostos, batia no peito, abaixou a sua cabeça e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Essa era toda a oração que ele podia fazer. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, quem foi para casa justificado? Não foi o primeiro, mas foi esse último. Porque ele entendeu, não a lei, mas o coração estava entregue diante de Deus. Meus irmãos, nós precisamos de um coração igual de Cristo. Nós precisamos renovar o nosso coração em Jesus para entendermos que a lei, ela serviu apenas para nos mostrar que nós somos incapazes de obedecê-la. Mas em Cristo Jesus, a justificação, a purificação de pecados, há uma nova criatura que emerge, há uma metanoia. E nós não estamos dizendo que podemos então desobedecer a lei, pelo contrário. Mas quem tem um coração transformado pode viver debaixo dessa graça restauradora, dessa graça transformadora que é a de Cristo Jesus. O que posso fazer? Jesus diz, você cumpre toda a lei? Ok. Mas falta uma coisa. Você faz tudo certinho, mas falta uma coisa. Você quer ser perfeito? Você quer ter um tesouro no céu? Você quer entregar realmente o seu coração e não ser apenas um cumpridor de leis? Porque veja, esse homem aqui, ele cumpria a lei direitinho. E aí Jesus faz uma pergunta que vai além. Quer ser perfeito? Vai, venda tudo o que você possui. Cada coisa que você tem. E entrega isso para os pobres. É interessante que depois que ele diz para Jesus assim, Senhor, desde a minha juventude, desde a minha adolescência, eu tenho cumprido todos os parâmetros da lei, toda a lei eu tenho cumprido, feito certinho. Jesus olha para ele, veja aí o versículo de número 21. Jesus olha para ele e Jesus o amou. Nós vamos voltar aqui. Mas esse olhar de Jesus com amor, Lucas não fala, Mateus não fala, só quem fala é Marcos. Por isso que a gente está ouvindo hoje Marcos capítulo 10, não Lucas 18, nem Mateus 19, que são os textos dos sinóticos que nos falam desse mesmo texto, dessa mesma passagem. Porque Marcos tinha a visão de Pedro e Pedro estava presente lá e olhou como Jesus reparou naquele camarada, e aquele olhar de Jesus não é um olhar fulminante, não é um olhar que, sabe, eu sei que você não fez isso aí desde a juventude, não é um olhar reprovador, é um olhar de amor. E a palavra aqui é gapsen.
Egapsen é uma das formas do verbo agapau, que é ágape. É um amor completo. É o amor ágape que Jesus olha para aquele homem e sente um grande amor por aquele homem. E a questão aqui é que esse homem era tão apegado naquilo que ele possuía. Ele amava tanto a lei de Deus, ele amava em certa medida, mas ele amava tanto aquilo que ele tinha, que ocupava um lugar tão grande na sua vida, que é provável que viver o que Deus tinha para ele tivesse se tornado menos importante do que aquilo que Deus havia projetado para esse cara. E nós corremos esse risco de vivermos sabedores de tudo que Deus já nos falou, mas com um coração distante de Deus. Você sabe qual é o único espírito, a única entidade espiritual que Jesus diz que nós não devemos adorar? Mamon. Sabe o que é mamon? Dinheiro, money, grana. Esse é o Deus do nosso século. Esse era o Deus do coração daquele jovem. Dinheiro. Mamon. É a única expressão que Jesus usa para uma entidade espiritual. Diz: vocês não podem servir a Deus e a mamon. E o dinheiro, ele pode ser um terrível senhor, mas ele pode ser um bom servo para nós. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas o problema é que nós muitas vezes não sabemos como lidar com o dinheiro. E aquele homem não sabia como lidar com todas as posses que ele possuía. Na verdade, eram as coisas que ele tinha que o possuíam. Porque a vida dele se tornou aquelas coisas. E cuidado, porque a Bíblia nos fala sobre esse amor ao dinheiro diversas vezes. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus nos diz, Salomão nos dizendo lá no Antigo Testamento, que aquele que tem muito dinheiro, ele sempre vai querer mais dinheiro. Olha só, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Ele sempre vai querer cada vez mais. Ele sempre vai desejar mais. Em 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo, o apóstolo, está nos recordando que nós nascemos aqui nessa vida, todos nós, sem roupa, sem pingente, sem joias, sem brinco de ouro, cordão. E vamos voltar a viver, voltar para a outra vida, para outra existência sem nada. Vamos deixar tudo aqui. E ele diz assim, os que querem ficar ricos, os que têm isso na cabeça apenas, os que têm como prioridade o dinheiro, eles acabam caindo em armadilhas, em laços, e eles vão se enredando, e eles vão criando problemas não só para si mesmos, mas para outras pessoas. 1 Timóteo 6, 9 e depois o 10. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que nós não devemos viver com esse desejo desenfreado pelo dinheiro. Jesus havia nos dito, onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Não vamos servir a dois deuses. E o problema aqui desse homem não era apenas que ele fosse muito rico, porque ser rico não é um problema. Quem dera, né? Você já pensou? Se eu tivesse todo aquele dinheiro. O problema desse homem não é que ele fosse rico. O problema dele era o lugar que a riqueza havia ocupado no coração. E ele já não podia mais viver sem a riqueza. E aí você pode substituir essa palavra riqueza, dinheiro, pelo que você quiser. Porque tem gente que diz assim, eu não consigo mais viver sem o meu namorado. Eu não consigo mais viver sem o meu cachorro. Eu não consigo mais viver sem ar-condicionado. Eu não consigo mais viver... A gente morava na Itália e lá tinha um queijo parmigiano reggiano. Eu não consigo mais viver sem queijo parmesão, parmigiano reggiano. Não consigo mais viver. O que é que você não consegue mais viver sem? A grande questão aqui é que a gente vai descobrindo, ou na necessidade, ou na doença, ou na morte de alguém que a gente ama, que a gente consegue viver. Que a gente consegue viver.
Eu não vi nenhuma daquelas pessoas em Israel, nos kibbutz, ou em Gaza, dizendo assim, eu não consigo mais viver porque minha casa foi destruída. Não, mas meu pai morreu. O meu filho foi uma daquelas crianças assassinadas. E ainda assim aquela pessoa consegue viver. O que é que ocupa o lugar de Deus no coração desse jovem? Era o dinheiro. E aí a questão não é ser rico, porque tem muita gente que não é rica, que é pobre, mas que vive pelo dinheiro. E tem muita gente também que é rica e que não vive pelo dinheiro. E aí eu acho que a grande questão é, como é que a gente lida com isso? Como é que eu lido com o que eu tenho? Será que eu sou uma pessoa que tem muito mais gratidão a Deus por aquilo que eu já tenho? Ou eu fico murmurando, lamentando, reclamando de tudo aquilo que eu ainda não possuo? Aí eu vou saber quem é que está ocupando o meu coração. Qual é o lugar que o dinheiro ocupa. Porque se eu me lamento daquilo que eu não tenho, mais do que eu agradeço a Deus por aquilo que eu já tenho, tem um problema aí. E esse problema precisa ser enfrentado. E esse não é um problema da lei, esse é um problema do coração. Do coração. Onde está o tesouro de vocês, ali também vai estar o coração. E aí o autor Salomão vai dizer lá em Provérbios, cuida do teu coração, porque é do teu coração que saem todas as saídas da vida, vem do coração, vem do nosso coração. E a grande tragédia não é quando a gente passa pela guerra e descobre que a gente amava muito aquela casa, mas consegue viver sem ela. Não é quando a gente passa pela doença e a gente amava muito o nosso rim, mas a gente consegue viver só com um. Não é quando a gente passa pela morte de alguém, a gente amava muito nosso esposo, nossa esposa, nosso pai, mas a gente consegue viver. A grande tragédia é quando Deus fala assim, opa, ok, eu já sei que você consegue viver sem essas coisas por causa da tragédia que se abateu sobre você. Agora você tem tudo aí que está diante de você. E eu te pergunto, você é capaz de abrir mão, largar tudo e me seguir? Porque a questão do dinheiro, meus irmãos, é a menor aí. É a menor. Se você é rico e o dinheiro não é o seu senhor, mas você é um bom senhor do seu dinheiro, você vai saber, vai discernir bem que esse dinheiro que Deus te deu, a graça de obter, de formas lícitas, obviamente, é para abençoar pessoas, não é só para você. Você não vive uma vida pensando, as minhas férias, a minha família, aquilo que eu vou fazer, a minha aposentadoria. Tudo isso é muito importante, mas como eu posso abençoar outras pessoas com aquilo que eu tenho? Será que isso está nas mãos de Deus? Ou eu vou reter o máximo que eu puder? Será que eu estou entregando ao Senhor aquilo que eu não posso reter? Que a gente não sabe o que vai ser da nossa vida amanhã. Hebreus 13 nos diz justamente isso. Hebreus 13, versículo 5, nos diz assim, conservem-se livres de toda ganância, do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm. Contentar-se com o que você tem, não é falar assim, vou viver essa vidinha aqui. Não, você pode almejar mais. Você pode ter outros sonhos. Você pode pensar em crescer. Se o seu pai fez um mestrado, vai lá e faz um doutorado. Se os seus pais tinham uma padaria, vai lá, abre outra franquia. Não é um problema isso, a questão não é essa. Mas conserve-se livres do amor a essas coisas, porque essas coisas podem passar. E não são elas que dão estabilidade para a gente no dia da angústia. Não é o dinheiro, não é a saúde, não é o seu namorado, não é a sua namorada, não é o seu marido, não é a sua família, por bonita que ela seja, é o Senhor nosso Deus. Porque Deus disse assim, não amem o dinheiro, porque Deus nos disse assim, nunca o deixarei, nem te abandonarei. A sua conta bancária não disse isso. E esse jovem rico, ele sai da presença de Jesus triste. Porque aqui não tem uma tragédia dizendo para ele, você agora não conta mais comigo. Tem aquela dualidade, né, entre Moisés e Abraão. Conhece? Abraão possuía tudo, recebeu o filho da promessa, o nome dele é Isaac. E agora que Isaac nasce, Sara velhinha, Abraão 100 anos,
Gênesis 22, Deus fala assim para Abraão: agora você vai subir no Monte Moriá. E você vai abdicar de Abraão, de Isaac. Ok, Abraão? Abraão se entristece, mas Abraão nem pestaneja, porque ele conhecia o Deus que o havia chamado. E Abraão disse: se Deus está me dizendo para fazer isso, eu vou fazer. E Isaac sobe o monte, porque ele disse: é melhor não ter nada e ter Deus, do que ter tudo e não ter Deus comigo. Aí Moisés, Êxodo capítulo 33, Moisés desce do monte, o povo havia feito um bezerro de ouro, todo mundo alegre, batendo pandeiro para o bezerro de ouro, Arão lá naquela farra, naquelas orgias, todo mundo, né, se esbaldando no pecado. E aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, a minha bênção vai com você. O maná vai cair todos os dias sobre o povo de Israel. Vocês vão chegar na terra prometida, mas eu não irei com vocês, porque senão eu vou consumir esse povo. Vocês têm tudo menos Deus. E aí o que Moisés diz? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Eu prefiro que o Senhor me mate do que o Senhor me abandone. Abraão havia pensado assim: eu prefiro Deus do que todas as outras coisas, inclusive Isaac. E Moisés recebe essa oferta: todas as outras coisas, menos a presença de Deus. E onde é que está o nosso coração? Com o que você tem gasto a sua saliva, os seus pensamentos, as suas preocupações? Eu olho para esse homem aqui, esse jovem rico, não vejo um pecador não, eu vejo a mim. Porque eu também, quando eu prego uma mensagem, um sermão assim, eu estou pregando para mim também. Imagino que o pastor Israel, o pastor Alceni, o pastor Davi, todos nós pregamos para nós mesmos antes de falar para a nossa congregação. Porque eu também sou um homem que preciso endireitar o meu coração diante do meu Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim e dá-me um coração como o teu coração. Quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Eu quero reconstruir aquela ponte que estava com defeito, quebrada. Permita, Senhor, que eu possa ver o teu coração. E aí, como é que eu vou terminar hoje? Eu vou terminar hoje como o pastor Davi terminou hoje de manhã. Com egapsem, o amor ágape. Jesus olha para aquele moço, que Jesus, sendo homem e sendo Deus, ele olhava e ele continua olhando para dentro do nosso coração. Ele consegue discernir o nosso coração. Ele consegue saber o que tem dentro do meu e do seu coração. E ele olha para aquele moço, não com reprovação, mas ele olha para aquele moço com um amor. E a Bíblia chama esse amor de ágape, perfeito, amor egapsen. E hoje eu quero te lembrar que ainda que o seu coração não esteja na sintonia com o Deus Altíssimo, ainda que você ame tanto o dinheiro, gaste talvez mais tempo com o dinheiro, é tempo de olhar para Jesus e perceber que Ele estava o tempo todo olhando para você e dizendo: eu conheço o seu coração, eu sei para onde você está indo, eu sei que isso não vai dar certo, mas eu vou continuar te amando, porque Jesus é aquele que ama e ama os seus até o final. Egapsem é o amor ágape, é um amor que não nos nega. O seu bem e a sua bondade estarão conosco. Mas será que nós queremos ser pessoas que vivemos o reino de Deus no dia de hoje? Que aquele homem perguntou: como eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Aí Jesus diz depois para os seus discípulos: olha, é muito difícil um rico ser salvo. Quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus? Marcos 10, 23. Os discípulos se entreolharam assim, porque os discípulos de Jesus não eram ricos. Mas sabe que os discípulos de Jesus queriam ser ricos?
Nesse mesmo capítulo 10, Tiago e João falam para Jesus: Senhor, permita-nos que na sua glória possamos sentar um à tua... Eu não sou bom disso, esquerda e direita, a Gláucia sabe, esquerda e outra direita. Porque nós queremos reinar também. Vocês podem beber o cálice que eu estou pronto para beber? Podemos. Não. Vocês não sabem qual cálice que eu vou beber. Dentro do coração daqueles pobres, discípulos pobres, havia o desejo também de serem maiores. E Jesus olhou para eles com amor. Jesus olhou para o jovem rico com amor. E Jesus olha para a sua vida com amor. Ainda que você coloque, talvez, o seu dinheiro, o seu casamento, o seu ministério, sua sede de conquista, porque Deus não te fez por cabeça, Ele não te fez por causa, Ele te fez por cabeça. Não é isso que se diz aí? Aí Ele te chama para o reino dele, quando Ele diz: quem quiser ser o maior, que seja o primeiro a servir, a lavar os pés. Que difícil é entrar nesse reino para alguém rico, mas não é porque tem dinheiro não, é porque o coração está voltado para aquilo que ama tanto. E às vezes a gente ama a nossa coleção de bolsas, às vezes a gente ama o nosso doutorado, às vezes a gente ama a nossa reputação, às vezes a gente ama uma pessoa, a nossa família. Sabe, amar essas coisas acima de Deus, meu irmão, é pecado. E Deus quer tratar, não é da lei aí, Ele quer tratar do nosso coração. O problema daquele jovem não era um problema de grana, era um problema de coração. E hoje eu gostaria de convidá-la a fazer essa oração. Nós vamos cantar aqui com a Mari e com o Binho. Enquanto cantamos, se você deseja hoje dizer: Senhor, eu quero ter um coração como o seu, quero lhe convidar a vir para cá. Vem aqui para frente, queria orar com você enquanto nós vamos cantar. Senhor, quero ter um coração igual ao teu.